que diz lá no livro de Apocalipse, né, que a igreja, a noiva seria corrompida, né, por falsos líderes, por falsos profetas e também por falsos adoradores. Sim, e aí é que tá, e ele não diz que é lá que ela vai ficar. Então, por isso que eu entendo que o desigrejado hoje é muito mais temente, muito mais... Lógico que tem o desigrejado que se largou de um jeito, que vive uma vida meio que do jeito dele. Mas eu conheço muitos desigrejados que são tementes. Entendeu? Então, eu entendo essa questão justamente dentro desse ponto de vista. Os verdadeiros não serão enganados. E quando abrir os olhos, vão entender que aonde estavam não conseguem mais permanecer. Não é. Eu vejo por esse ângulo. Cara, porque eu digo pra ti uma coisa, tá? Eu tive muita dificuldade, né, em relação à questão, né, de encontrar uma igreja. Por quê? Eu sou de família que frequentou a Igreja Batista por muitos anos e a gente sempre teve algumas complicações em relação a entendimento, né, de lideranças, né? Até que eu resolvi, depois de 18 anos aí que eu realmente parei de frequentar, eu resolvi, procurei uma e fui. Aí o que aconteceu? Né? Essa história acho que eu nunca contei publicamente, né? Pouca gente sabe. Mas me colocaram, né, numa célula. Uhum. Primeiro que eu descobri uma coisa, né? Eu descobri pelo livro de Coríntios que o apóstolo Paulo falou que não se aceita lideranças femininas dentro de igrejas. Uma coisa é liderar mulheres, tudo bem, mas colocar mulheres para liderar homens é uma coisa que é falho dentro do contexto. Aí me colocaram dentro de uma célula que tinha uma líder espiritual mulher, que inclusive, né, participa aí de programa de rádio em Balneário Camboriú, tem um programa numa rádio famosa, tá lá gritando glória a Deus, aleluia. Mas o dia que o pau tava pegando na minha vida, que eu precisei de aconselhamento, que ela me ligou, que eu liguei para ela e falei, tô precisando de ajuda, preciso de alguns conselhos. Não, Bruno, vem aqui na minha loja. Cheguei na loja dela. Opa, cadê fulana? Eu, logicamente, não vou falar o nome para não... Sim, para não causar. Exato, né? Provavelmente não vai assistir esse programa, mas, né, é melhor, né, se precaver. Aí quando eu chego, não, a fulana tá ali na frente. Aí apontou, a mulher tava no salão de beleza pintando a unha. Bem de boa. Bem de boa. Sim, senhora da vida. Exatamente. Quer dizer, esse tipo de... Descomprometimento total. Exato. Mas tá lá na rádio, cantando, né, dando glória a Deus, colocando as playlists dela pra tocar, né, mas na hora que era realmente pro pau pegar, né? Mas é aí que eu digo, cara, a ideia que se desenvolveu dentro do contexto, hoje em dia, cara, tá complicado. Porque o que o líder, na maioria das vezes, foca mais é ter relevância, hoje nas redes sociais, ser famosinho. Inclusive, tem igrejas aí que o pastor presidente não pode ter menos seguidores do que os membros. Eu recebi denúncias assim, que o pastor manda excluir a rede social. Tá. E se o Pablo Marçal entrar para essa igreja, acabou. Acabou para ele. Pastor, se o presidente tiver menos, já era. É tipo isso. Então, hoje, o que é prioridade? É você ter relevância, você desfrutar daquilo que recebe, financeiramente falando, que é o que eles enxergam. A igreja, no geral, as ovelhas hoje, é dentro desse contexto que eu até chamo, né, comentei muito sobre isso, que são os líderes, pastores lobificados. O cara olha, enxerga, vê. Não, mas é um pastor, cara, ele tem chamado. Mas eu digo, é um pastor lobificado. Porque o pastor lobificado é aquela ideia de que você... vamos supor, um lobo no meio das ovelhas. Ele vai pegar os trejeitos das ovelhas. E as ovelhas vai pegar o trejeito do lobo. Então, o cara aparentemente é um pastor, porém tem a atitude de lobo. Às vezes não tem atitude de lobo, tem a essência de lobo, que só coloca pra fora na sutileza dos momentos que ele pode dar o bote, pode tirar proveito. Ao exemplo dessa que você citou. Enquanto a ovelha está precisando de uma ajuda, de uma palavra, ela está priorizando o quê? Outra coisa totalmente desnecessária, mas está lá em nome da fé, tirando o seu bom salário, ganhando, né? Enfim. Infelizmente é a realidade hoje. E sem contar que no contexto geral, hoje em dia, basta ter 100 mil seguidores na rede social que você já é promovido. Pastor, líder, recebe a unção e a cura. Lembrei da Ludmilla Feber agora. Eu só acho um pouco estranho, porque se uma igreja se basear pelo número de seguidores,
Você pode pegar qualquer influencerzinho bosta aí, né, que tem uma quantidade, quer dizer, para a igreja, ele é mais importante para o ministério do que aquela pessoa que tem de fato chamado também, né? Exatamente. Eu fiz vídeos a respeito de uma cantora adolescente, até tem uma pregadora também que eu fiz o vídeo esse tempo atrás, semana retrasada, se eu não estou equivocado. Que, cara, tu percebe que não tem palavra, não tem nada de interessante. Dá exemplos aleatórios de qualquer coisa que vem na cabeça. Frases decoradas. Mas Deus o livre se tu falar que aquilo lá não é de Deus. A geraçãozinha que acompanha, e aí o que eu falo até no vídeo, que infelizmente os culpados dessa geração bunda mole do evangelho, que eu chamo, é os próprios líderes que permitiram isso acontecer, relaxando, deixando as coisas andar, com o foco na grana, no poder, na posição, né, na hierarquia, e deixando o povo andar solto. Hoje se levantou gerações que influenciam através das redes sociais, que eles não conseguem controlar, e infelizmente essa geraçãozinha descomprometida está sendo responsável pela próxima geração. Por isso que eu digo e afirmo, a igreja não tem mais jeito. A igreja é instituição. A igreja de Cristo é outra coisa. Essa igreja que a gente conhece. Não tem mais jeito, cara. Porque se essa geração que está influenciando já é descomprometida, já está só com interesse de ter relevância, ser famoso, aquela ideia toda, e foco na grana, imagina a próxima. Imagina os seus filhos, os seus netos, como é que vão viver e entender o evangelho. Então, eu não sei, cara. Tem gente que me entende de uma forma, tem gente que me enxerga de outra forma, mas o meu comprometimento, cara, é acordar a mente do povo e que volte para a essência do evangelho naquela simplicidade. Porque o descomprometimento hoje está, infelizmente, generalizado. E se não bastasse o descomprometimento, eu também vejo que existem igrejas que estão aceitando também vertentes totalmente progressistas. Né? E isso é uma coisa que me preocupa. Cara, isso tá na sutileza, velho. Sutileza. Dentro de uma instituição que eu denuncio desde o começo do meu canal, que é uma das mais sérias do Brasil, que é a IAD, já dizendo o nome, cara, tá dominada. Só não está ainda sendo mostrado, literalmente, mas está dominada. Nos bastidores, eu recebo comentários e recado, volta e meia, de pastores que estão lá dentro. Falam, isso aqui é um absurdo. Não tem como você dar um alerta? Eu falei, tem. Manda alguma coisa mais pesada que nós batemos. Mas, infelizmente, é a realidade. É aquilo que eu falei no começo. A igreja, os líderes, os mais antigos, os responsáveis por essa geração que está entrando agora, adormeceram, ficaram presos ao dinheiro, presos ao poder, a ideia do crescimento da igreja abrindo, esse povo se infiltrou, dominaram hoje e eles não conseguem mais. Infelizmente é isso que aconteceu. Cantores, começa por aí, cantores famosos que trouxeram essas ideias na sutileza para dentro. Cantores que foram levantados dentro do contexto, que já estavam com a sementinha plantada lá dentro na sutileza e que eles não deram conta. E olha quantos milhões de pessoas que foram influenciadas através disso. Um exemplo é o próprio J.A., que começou aqui em Camboriú. Entendeu? E tem uma outra cantora aí que até eu estava debatendo esses dias, eu falei, essa aqui é questão de tempo. Se levar 2 anos, é o máximo 2 anos. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando que essa aí é uma infiltrada. Zé, mas é um adolescente, canta bem, não sei o quê. Cara, assim como eu falava lá do J.A., e olha o quantos jovens influenciados por ele. O Gessé Aguiar, outro exemplo. E os pastores não conseguem dominar mais. Então a próxima geração, cara, infelizmente é o que eu falo. Igreja, instituição, essa que a gente vê, não tem mais jeito. Isso aí já está dominado. Sem contar que se tornou um braço da política também. A igreja, a instituição, hoje trabalha em prol da política e suas ideologias. Quando você pega caras como, por exemplo, o Kleber Lucas, o Leonardo... Exato. Leonardo esqueci. Salles. Não, Leonardo Salles. Puta, eu sei qual que é. O que foi lá no congresso lá com os caras lá da esquerda e cantou num Gonçalves. palco. Leonardo... Isso, esse mesmo. Quando você vê pessoas dessas participando do meio gospel,
Cara, eu penso que tem uma coisa de muito errado, que é o seguinte, né? Uma coisa é você aceitar o pecador, outra coisa é você aceitar o pecado. Exatamente. Né? E quando você vê, por exemplo, essas pessoas, e pior, aliado a pessoas como Ariovaldo Ramos, Ed René, que estão querendo colocar livros apócrifos para poder dar legalidade a certas coisas. Cara, isso é muito preocupante, velho. E infelizmente, cara, não tem. É preocupante e eu não vejo, cara, que as coisas vão melhorar. É cada dia pior. Porque olha quantos jovens essas pessoas influenciaram. Tipo, eu recebo o Zion, o meu filho pendeu para esse lado da ideologia, eu não vou concluir aqui, mas enfim, depois que o cantor fulano se declarou. Zion, infelizmente o que tu falou, os vídeos que eu falo às vezes, de umas pinceladas, o que tu falou é verdade. Aqui em casa aconteceu a mesma coisa. E não tem pai que resolva e muito menos igreja. E a igreja que precisaria se posicionar está fazendo o quê? Entrando no jogo. Ao invés de ficar de fora, se comprometer com o que é o papel dela, da própria instituição religiosa, pregar o evangelho, cuidar do órfão, da viúva, dos necessitados, e fazer a coisa andar no básico, não. Estão lá interessados em entrar dentro da política, que se tornou... Hoje a igreja está dividida, politicamente falando, igual a política, e trabalhando para ela. A igreja está literalmente. Infelizmente é essa a realidade, cara.